Olá pessoal, eu sou a Paty, tudo bem com vocês? Sabe aquele anime que você assistiu há 1 milhão de anos e torceu quando acabou para que tivesse uma continuação, mas que infelizmente não teve mais notícias? Pois é, pensando nisso eu separei aqui para você 7 animes que deveriam ter uma continuação e que continuam esquecidos no tempo. Lembrando que o vídeo foi feito em formato de lista e não top, ok? Então bora pegar a pipoca, deixar o joinha e conhecer quem foram os escolhidos da vez. Abrimos a lista com o famoso anime de Shinigami Bleach. Se você ainda não conhece a história de Bleach, ela segue Ichigo Kurosaki, um garoto de 15 anos que tem uma estranha capacidade de ver, tocar e falar com espíritos, e que certa noite se depara com um ser desconhecido de kimono preto se esgueirando pelo seu quarto. Este ser era nada mais nada menos que a Shinigami Rukia, um espírito conhecido como Deus da Morte ou Ceifeiro, que tem a tarefa de guiar almas perdidas e purificar almas corrompidas, conhecida como Hollows, enviando-as para Soul Society. Rukia então fica muito surpresa com o fato do rapaz ser capaz de vê-la, e enquanto explica o porquê de estar lá, é surpreendida pelo Hollow que estava perseguindo, que ataca a casa de Ichigo atrás de sua grande energia espiritual. Para proteger tanto Rukia quanto sua família que estava em casa, o rapaz luta contra o monstro, que desfere um ataque que fere gravemente a Shinigami. Ichigo então, para ser capaz de derrotar o Hollow, se torna um Shinigami, e a gente sabe que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Agora com seu novo poder, Ichigo tem o dever de guiar as almas boas à Soul Society e derrotar os Hollows que ameaçam os humanos. Falando tecnicamente, sua animação é linda e vai evoluindo conforme os traços do mangaka também evoluem. A trilha sonora é fantástica, os personagens são carismáticos e bem estilosos, e as batalhas são seu ponto forte, sendo bem coreografadas e desenhadas. Já a história de Bleach é bem diferente. Seu enredo é bem complexo, tratando de um tema adulto e sombrio, até porque estamos falando de pessoas que morreram, ou de morte morrida ou de morte matada e que estão vagando pela terra e precisam ser exorcizados. Então, enquanto desenvolve aquele estilo shonen de ser, com protagonistas se superando e ficando mais fortes para enfrentar os desafios que aparecem em seu caminho. A história segue com momentos de tensão, alternados com momentos de comédia e de reflexão. Seus fillers também são bem desenvolvidos, tanto quanto a história canônica, e dão a impressão de que fazem parte da história do mangá, mesmo não fazendo, citando como exemplo as histórias das Zanpakutos e seus poderes, que foi bem interessante. Bleach teve 366 episódios, que foram ao ar de 2004 a 2012. Teve também 4 movies, intitulados Memories of Nobody, The Diamond Dust Rebellion, Fade to Black e Jigoku Ren, que contam histórias independentes do mangá. O mangá de Tite Kubo, que infelizmente foi cancelado pela Shonen Jump e teve seu final apressado e criticado por muitos, foi finalizado em 74 volumes. A adaptação do mangá em anime ficou por conta do estúdio Pierrot, e na época fez muito sucesso e até é estranho pensar que a obra não teve uma continuação. Agora nos resta esperar para ver se teremos a finalização animada da obra. Outro anime bem famoso na época e que não teve continuação foi Katekyo Hitman Reborn. Sua história gira em torno do colegial Tsunayoshi Sawada, mais conhecido pelo apelido Dame Tsuna ou Tsuna Bom em Nada. E por que ele tem esse apelido? Porque ele é literalmente bom em nada. Tira péssimas notas, não tem amigos, é péssimo em esportes. O garoto simplesmente é ruim em tudo que faz, seja na escola ou em casa. Até que do além, um bebê de terno e com um camaleão em seus ombros aparece em sua casa, dizendo ser um Hitman que veio treiná-lo para ser o chefe da poderosa família Vongola, uma das famílias mais poderosas e antigas da máfia italiana. Reborn, o bebê, conta para Tsuna que o atual chefe da família Vongola revelou que ele é o descendente direto do primeiro chefe da família e deverá assumir o cargo assim que ele partir como 10º líder. E é ele que vai treiná-lo para deixá-lo digno para o cargo. Seria realmente possível um garoto que não é bom em nada se tornar o próximo sucessor da chefia de uma máfia poderosa? Katekyo Hitman Reborn é um mangá de máfia bem diferente, a começar pelos traços que são belíssimos para um shounen. E o motivo é que sua mangaka é uma mulher. O anime cativa do início ao fim, trazendo personagens interessantes e de personalidade forte, batalhas elaboradas e muitas vezes engraçadas, e uma trilha sonora também muito boa. Posso dar destaque aqui aos arcobalenos, os Hitman's Babies, cada um com sua especialidade, que são as responsáveis por treinar o futuro chefe da família Vongola e seus subordinados. Cada qual com sua metodologia, um tanto quanto diferente, a começar pelo próprio Reborn, que para despertar os poderes ocultos de Tsuna no começo de seu treinamento, o Hitman acerta o menino com um tiro na testa. Pode parecer engraçado, mas na verdade isso é bem perturbador. Katekyo Hitman Reborn teve 213 episódios, que foram ao ar de 2006 a 2010. A adaptação do mangá de Akira Mano, que foi finalizada em 42 volumes, ficou por conta do estúdio Artland. Foi prometida uma segunda temporada, mas segundo boatos, ela não aconteceu devido a alguns desentendimentos entre os dubladores e o estúdio responsável. Desde então, 7 anos se passaram e fica a dúvida se uma nova animação será produzida ou não, sendo que a história já foi finalizada, e se saberemos o final da história de Tsuna e seus amigos. そうはいきませんよ。君がイクスバーナー。これが
ボンゴレ10代目ファミリー。 Agora falando de um anime não tão conhecido, mas que após ver a primeira temporada já queria a segunda, é Nyan Koi. A série acompanha a vida do azarado Junpei Kozaka, um estudante do segundo ano do ensino médio que é alérgico a gatos e odeia tudo que seja relacionado a esses animais. Conviver com os felinos é uma tortura diária na vida do rapaz. Isso porque sua mãe e sua irmã mais nova adoram os bichanos. Tudo muda na vida do garoto quando um dia, enquanto voltava para casa, Junpei chuta uma lata vazia na rua com o intuito de acertar a cesta de lixo, mas acerta em cheio uma estátua da deidade guardiã dos gatos e é então amaldiçoado pelo gato guardião. Essa maldição faz com que o rapaz seja capaz de entender e se comunicar com os felinos. O gato guardião então impõe como condição para que a maldição seja removida que Junpei faça uma boa ação para 100 gatunos ou ele se tornará um deles. O rapaz então une forças com seu gato, Nyansus, para conseguir realizar a tarefa no tempo determinado antes que ele mesmo se torne um gato. O que falar desse anime? Logo que eu vi a capa do DVD já comprei para assistir em casa, isso mesmo, né? Na época a gente ainda comprava os DVDs de anime porque não tinha net para baixar. E posso dizer que a proposta é bem interessante e diferente. Sua animação é viva e consegue transmitir bem o sentido comédia nonsense que a série possui. Todos os personagens são muito carismáticos, tanto o elenco humano quanto o elenco de gatos que acabam roubando a cena em vários episódios e dominam as cenas de comédia do anime. O anime é baseado no mangá de Sato Fujiwara e foi adaptado para anime pelo estúdio AIC Build. Foi exibido em 2009 e contou com 12 episódios. O anime adaptou até o volume 3 do mangá e uma segunda temporada foi prometida, mas foi só prometida, infelizmente. 猫の声が聞こえる。これすなわち呪いの第一段階。罪滅ぼしせずにほっとくと呪いが進んじまってしまいには猫になりやすい。 Como não poderia faltar um shoujo na lista, o escolhido foi Kami-sama Hajime Mashita. O anime conta a história de Nanami Momozono, uma colegial que foi expulsa de casa após seu pai, que era viciado em jogos de azar e que estava com uma enorme dívida, desaparecer do mapa. Na rua e sem lugar para morar, Nanami acaba conhecendo um homem tímido que estava sendo perseguido por um cachorro, e após ser salvo pela garota, o misterioso homem diz que dará a ela sua casa como forma de agradecimento pelo que ela fez. Nanami aceita a oferta por não ter para onde ir e Mikage, o homem misterioso, desenha então um mapa mostrando o local. Ao chegar, a garota descobre que a casa em questão é na verdade um santuário, e que Mikage, sem o consentimento dela, passou uma espécie de selo para ela que a transformou numa espécie de divindade. Sem saber o que estava acontecendo, Nanami é recepcionada então pelos espíritos menores do santuário e também seus servos Onikiri e Kotetsu, e por um cara com orelhas de raposa chamado Tomoe, o servo do antigo dono do santuário, que não aceita que sua nova mestra seja uma frágil humana. Então, para não voltar a ser uma sem-teto, Nanami mergulha em seus deveres divinos, mas para manter as coisas funcionando sem problema, ela precisará da ajuda de uma certa raposa de cabeça quente, com quem, depois de muitas brigas, acaba selando um contrato. Agora, os dois devem seguir o caminho da divindade, como deus e familiar, enfrentando as ameaças que aparecem em seus próprios sentimentos inesperados. O traço de Kami-sama é muito belo, o que se espera de um anime shoujo. Os personagens são apaixonantes e a música é chiclete, quando você vê já tá cantando por aí. O anime também alterna entre drama e comédia de maneira balanceada, o que deixa a história fluida e interessante. O enredo é bem desenvolvido e traz um shoujo que foge do tradicional. Normalmente os shoujos acontecem em escolas com triângulos, às vezes quadrados, amorosos, mas esse é voltado para o sobrenatural, que lembra bastante Inuyasha. O foco maior se dá no amadurecimento de Nanami como divindade, por acaso, do santuário e seus deveres como tal. E seu relacionamento conturbado com seu servo, que é um tanto quanto imprevisível e tsundere, que detesta humanos, mas que se mostra muito protetor para com sua mestra e que ao longo da história vai desenvolvendo sentimentos cada vez mais ternos. Kami-sama Hajime Mashita foi escrito e ilustrado por Julieta Suzuki e sua adaptação em anime ficou por conta do estúdio TMS Entertainment. Sua primeira temporada teve 13 episódios e foi exibida em 2012, a segunda temporada contou com 12 episódios e foi exibida em 2015 e 4 ovas, intitulados Kami-sama Hajime Mashita Kakohen, foram lançados entre 2015 a 2016. Com a finalização do mangá em 25 volumes, ainda se tem muita história para contar, e uma terceira temporada seria muito bem-vinda para concluir a história de Nanami e Tomoe. 一体どこで道草を食っていたのだ。どうした？震えてるぞ。何があった？震えてる。私が。 Outro anime que estamos esperando ansiosamente a continuação é Magi. No mundo de Magi existem as misteriosas dungeons, monumentos estranhos que surgem do nada em diversas partes do globo e que carregam em si tesouros, armadilhas e desafios. Cada dungeon guarda um ser mágico misterioso e poderoso chamado de Dijin, ou gênio, como se fosse um boss. E aqueles que conseguem encarar os desafios de uma dungeon, conquistar a lealdade de um Dijin e retornar vivo são conhecidos como conquistadores de dungeon. Os Dijins concedem aos conquistadores bem-sucedidos o acesso ao seu imenso poder e os escolhem como potenciais candidatos do rei para governar o mundo.
Em Balbad, um dos reinos desse mundo mágico, conhecemos Alibaba Saludia, o filho bastardo do rei que, após a morte de seu pai, passou a viver como um mero plebeu. Seu grande sonho é conquistar uma dessas dungeons para ficar rico, e no caminho para concretizar seu sonho, Alibaba acaba encontrando Aladdin, uma criança misteriosa que tem o poder dos magos e possui um Djinn preso em sua flauta. Juntos, os dois partem em uma aventura, conhecendo todos os tipos de pessoas, enfrentando os mais diferentes perigos e conhecendo os diferentes lugares desse mundo mágico. Os personagens de Magi são belos e bem desenvolvidos, os cenários são muito bem feitos e a trilha sonora é ótima, e bem característica, perfeita para a ambientação. A narrativa é inspirada nos contos das Mil e Uma Noites e, no geral, muito bem orquestrada. Ele começa bem simples, introduzindo o conceito das dungeons, dos djinns e do tipo de sociedade onde tudo vai passar, ficando mais complexa conforme os episódios avançam. A história foca bastante em aspectos políticos e filosóficos, alternando em comédia e romance ao estilo shonen de ser, o que faz com que seja bastante agradável de se acompanhar. Magi é escrita e ilustrada por Shinobu Otaka, e a adaptação da obra em anime ficou por conta do estúdio A1 Pictures, e sua primeira temporada, intitulada Magi: The Labyrinth of Magic, foi exibida de 2012 a 2013 e contou com 25 episódios. De 2013 a 2014 foi exibida a segunda temporada, intitulada Magi: The Kingdom of Magic, que contou também com 25 episódios. Desde então não temos mais novidades sobre a aventura de Aladdin, Alibaba e seus amigos. A continuação de Kingdom também anda a passos de tartaruga. A história do anime se passa há 2.500 anos na China, no período dos reinos combatentes. Durante 5 séculos, guerras foram travadas por território e muitos reinos surgiram e ruíram, dando lugar à próxima geração de reis e generais para lutar pela supremacia da China. Eventualmente, 7 estados poderosos emergiram do ciclo interminável da guerra. Em um desses estados, no reino de Qin, viviam os órfãos Yin-Li e Ryo, que apesar de viverem como escravos, ambos possuíam o sonho de um dia se tornarem grandes generais da guerra. No entanto, os dois são forçados a se separar quando Ryo é recrutado para trabalhar no Palácio Real e, após um forte golpe de estado, ele retorna para sua terra natal para encontrar Zin, com a missão de levá-lo para se encontrar com o jovem rei da China, Zhen Yin. A partir de então, seguimos Zin em seus primeiros passos para esculpir seu próprio caminho para a glória e sua longa missão para se tornar um grande general dos 7 estados guerreiros históricos. Por ser um anime histórico que se passa na China, a primeira coisa que estranhamos é os nomes que estão modificados. Então é bem confuso de ler um nome e ouvir outra coisa, mas acredito que isso dependa de quem legendou. Uma segunda coisa que à primeira vista pode parecer estranho é o tipo de animação usada, uma mistura de 2D com 3D, para quem não é acostumado pode ser um pouco estranho no começo, mas nada que tire o brilho da obra, que por sinal é maravilhosa. Traz muita estratégia e batalhas épicas bem desenhadas e animadas. Kingdom é escrito e ilustrado por Yasuhisa Hara e sua adaptação em anime ficou por conta do estúdio Pierrot. Sua primeira temporada contou com 38 episódios e foi exibida de 2012 a 2013, a segunda temporada contou com 39 episódios e foi exibida de 2013 a 2014. E desde então não temos mais informações sobre uma nova animação, mesmo o mangá sempre ficando no top dos mangás mais vendidos no Japão. E finalizando a nossa lista está ele, o maravilhoso Sketch Dance. A história se concentra nas aventuras do clube de apoio Sketdan, da escola secundária Kaimei, sendo que a sigla Sketch, Support, Kindness, Encouragement and Troubleshoot tem como significado bondade, apoio, incentivo e solução de problemas. O clube é dedicado a auxiliar as pessoas das mais diversas maneiras, tendo como único objetivo resolver seus problemas, seja eles quais forem. O clube possui 3 membros, o enérgico, tapado e prestativo Yusuke Fujisaki, mais conhecido pelo seu apelido Bosun, o líder do grupo, a esquentada e poderosa Hime Onizuka, também conhecida por Himeko ou Onihime, que entra em ação quando a situação requer medidas corretivas por meio do contato, é para ela que sobram as brigas, e o último membro do Sketdan é o Kazuyoshi Yusui, mais conhecido como Switch, um estranho nerd que fala através de um notebook e é o cérebro do grupo. Entusiasta por animes e gênio da informática, não existe informação que o grupo necessite que não esteja ao alcance dele. Mas apesar de toda a boa vontade do trio, o clube raramente recebe pedidos, parece que ninguém precisa de ajuda, não é? Então os membros passam a maior parte do tempo mexendo com questões aleatórias e triviais, e por isso tem a reputação de ser apenas um clube para pessoas desocupadas. E assim se segue Sketdance, uma comédia alegre, às vezes nem tanto, seguindo a vida diária no ensino médio de um estranho trio de amigos com o objetivo de ajudar o máximo de pessoas possível. Sketdance possui arcos fechados e dinâmicos,
dinâmicos, o anime quase sempre tem duas histórias, uma antes e outra depois do intervalo. Seu estilo é bem parecido com o de Gintama, pois satiriza alguns animes e mangás, além de estereótipos dos mangás shounen, shoujo e dos animes. Também aborda por meio do passado dos protagonistas e dos casos apresentados pelos demais alunos da escola Kaimei, temas como bullying, identidade de gênero, delinquência juvenil e reclusão social, sempre alternando entre histórias cômicas e dramáticas. Traz personagens muito bem construídos e divertidos, e histórias ora leve e horas mais intensas, que faz com que o anime seja bem interessante. O mangá de Kenta Shinohara foi adaptado pelo estúdio Tatsunoko Production e contou com 77 episódios, exibidos de 2011 a 2012. Com a finalização do mangá em 32 volumes, nos resta aguardar pela continuação da história do trio filantropo mais carismático dos animes. E essa foi a nossa lista de animes que deveriam ter continuação. E você, qual foi aquele anime que você assistiu e ficou com um gostinho de quero mais? Tem algum anime que você acha que merecia ter uma continuação? Deixe nos comentários e quem sabe a gente não fale dele por aqui. Espero que tenham gostado e obrigada por nos acompanhar até aqui. Não quer perder tudo que rola no canal? Se inscreva, ative o sininho e deixe o like, que aí o YouTube entende que você gosta do canal e manda as notificações. Você também pode nos seguir nas redes sociais. Elas estão na tela e também na descrição do vídeo. Beijos pra vocês, bom anime e até o próximo vídeo!